Eu também estou ligadinho na 102.9, a Mais FM, que veio para fazer a diferença nesta cidade e na sua vida. 102.9 FM Mais. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Temas atuais. Fé e conhecimento em um só lugar. Fique ligado. Debate Mais. Das 10 ao meio-dia. Só aqui. Na Rádio Mais FM. O debate que vai surpreender você. Mais debate, mais palavra, mais sabedoria. Mais FM. Toda sexta, aqui na Mais FM, você recebe dicas de como cuidar do seu dinheiro, soluções práticas para ajudar na sua vida financeira. Toda sexta, 1h, você ouve Organizando Minha Vida Financeira, aqui na Mais. Rádio que você ouve, Rádio Mais, nós, Rádio Mais, você não para de ouvir, Rádio Mais. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Oi, gente, saudação de paz, vosso conservo, pastor Abílio Santana. Gravando esse vídeo para dizer que eu também estou ligado na 102.9 FM, Mais FM, o canal dos céus nos seus receptores. 102.9. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/maisfm 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com Bispo Samuel Ferreira. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Estamos chegando aqui na Mais FM com mais um debate para você. Olha, que alegria estar com você nessa manhã, que Deus te abençoe, Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Eu sou o pastor Calixto, né? Vou com você até o meio-dia nesse debate de hoje. Pode ser, nós estamos esperando ainda o nosso querido Bispo Samuel Ferreira, né? Olha, hoje, o debate hoje eu acredito que vai dar pano para manga. Hoje o tema promete. Você não pode deixar de participar das nossas enquetes, tá certo? Aqui na Rádio Mais FM 102.9. Olha, vou já soltar um telefone para você aí, @maisfm 102.9. Você pode acompanhar a rádio tanto pelo Instagram como também pelo YouTube. Lá no YouTube a imagem, o som é melhor, não é? E aí você pode acompanhar e nos ver ao vivo, como que esses irmãos são feios ao vivo. Tá bom? Eles, tá bom? Aleluia. Brincando com os nossos queridos pastores. E o telefone é 11 950 50 50 90, que você vai poder entrar, mandar a sua mensagem, um áudio, ou uma mensagem escrita, ou um áudio, tá bom? Para que a gente possa aqui também ter a sua participação aqui na Mais FM, tá bom? Vamos à nossa enquete de hoje. Bom, ó, já nós vamos soltar a nossa enquete de hoje aí na 102.9. Você pode acompanhar a Rádio Mais
Pelo Brasil inteiro, tá bom? Vai lá no Play Store, já baixa lá o aplicativo da Rádio Mais FM, e você estando aí, ó, no YouTube, já segue a Rádio Mais, porque toda vez que entrar uma programação, você vai ser avisado, tá bom? Vou saudar aqui hoje os nossos queridos participantes do debate, não é? Convidados pelo Bispo Samuel Ferreira para esse debate. Olha, estamos recebendo aqui o querido pastor Luciano Scala, que é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção e também é o presidente da ONG Instituto Viver na Bênção e diretor responsável pela Casa de Recuperação de Dependentes Químicos. Pastor Luciano conta hoje com 3 projetos: a distribuição de refeições na rua, a Casa de Recuperação e a missão humanitária em Moçambique, na África. Poxa, pastor, que legal o seu trabalho. Que bom te receber aqui. A paz do Senhor. Bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos que estão acompanhando o programa. É um prazer estar aqui nesta manhã, nesta mesa. Para mim é um grande privilégio. Vamos debater, vamos conversar, e tenho certeza que aqueles que ficarem conosco também vão aprender bastante. Vamos aprender juntos. É um prazer, pastor. Bênção de Deus. Estamos recebendo aqui o querido, mais uma vez, pastor Fabiano Faia, que é estudante de teologia, amante das Escrituras Sagradas, fundador e presidente da Atalaia Church, e também ministro em tem ministrado em diversas igrejas, é conferencista, pastor, conferencista, o óculos hoje está só o sangue, de seminários e cruzadas evangélicas. Querido pastor Fabiano Faia, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastor Calixto, bom dia aos pastores que estão na mesa, mais uma vez, vamos aí discorrer um assunto importante. É sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente conversarmos sobre a palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. É isso aí, vamos lá, estamos aqui do lado direito do peito, não é que o lado esquerdo é menos amado não, mas estamos aqui recebendo o querido, o apóstolo Heleno Bezerra, que já faz parte daqui, né, das mesas de debate, pastor apóstolo, que faz parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, é bacharel em teologia, também é formado em língua portuguesa e literatura, né, literatura portuguesa e brasileira, e também é coach cristão e psicoterapeuta. Apóstolo, a paz do Senhor, que bom te receber aqui, rapaz. A paz do Senhor, pastor Calixto, pastor Fabiano, pastor Luciano, bispo G, toda a equipe, e você, querido ouvinte. Que seja um fim de dia, começo de tarde, abençoado para todos. Abençoado para nós, e não muito menos amado, recebendo aqui o querido Bispo G. Todos vocês conhecem o querido Bispo G, é bispo da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, bacharel em teologia pela Faculdade Metodista Livre, é licenciado em teologia pela Unisumar e pós-graduado. Ah, meu Deus do céu, os cabras têm título aqui, irmão, que olha, eu vou falar para você, viu? Se eu tivesse pelo menos a metade desse, eu já estava garantido no reino dos céus. Querido Bispo G, que bom te receber aqui, querido. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Calixto. Uma alegria, uma honra poder estarmos aqui hoje. Queria também já cumprimentar também o apóstolo Heleno, também o pastor Luciano, pastor Fabiano Faia também, todos nós juntos aqui para edificar o reino. É isso aí. E olha, vamos à nossa enquete de hoje. Estamos com um probleminha aqui, mas já a gente vai soltar a nossa enquete de hoje para que você já possa ir respondendo a enquete. Mas o tema hoje do nosso debate, aleluia. A maldição hereditária é bíblica? Ai, meu Deus do céu. Vou repetir de novo a pergunta para você. A maldição hereditária, ela é bíblica? Ela tem base bíblica? Meu Deus do céu. Vou começar aqui pelo querido pastor Luciano, 2 minutos para as suas considerações iniciais. Vamos lá, pastor. Para pensar sobre esse tema, nós temos a perspectiva do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Quando a gente lê, por exemplo, no Antigo Testamento, parece que essa maldição hereditária, ela possui fundamento.
porque nós temos um texto, por exemplo, lá em Êxodo, que com certeza o apóstolo e o bispo estarão apresentando, que dá a entender que de fato existe uma maldição hereditária que essa pode acometer as pessoas. Eu estou me referindo ao Antigo Testamento. Okay. Se nós olharmos também lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, parece que essa noção ela é desconfigurada. Então nós temos o exemplo, se a gente fizer uma leitura no livro de Reis, no livro de Crônicas sobretudo, que vai mostrar os reis de Israel, os reis de Judá, nós vamos perceber que alguns reis eles foram de fato maus e os seus filhos foram bons. E também ao contrário, reis que foram bons e os filhos maus, Ezequias, o rei Manassés, depois o filho de Manassés, então por aí vai. Parece que essa noção de maldição hereditária, ela vai se desfazendo nas páginas do Antigo Testamento. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós não encontramos fundamento para nós falarmos que existe uma maldição hereditária. O que nós vamos encontrar no Novo Testamento é o poder do nome de Jesus. Que a pessoa que ela conhece Jesus, as maldições sobre a vida dessa pessoa, elas são quebradas. Essa mesma ideia nós podemos fundamentar olhando para Ezequiel 18. A pessoa que se converte, a maldição não tem mais efeito sobre a vida dela. Ou seja, para concluir a minha fala, olhando para o Novo Testamento, nós não encontramos fundamento. Pode ser que o bispo e o apóstolo vão apresentar algo que até nos convença. Porém, na minha leitura, não tem fundamento no Novo Testamento que vai dizer que existe uma maldição hereditária e que existe algum ritual que deve ser feito para que essa maldição não tenha mais efeito na vida do cristão. Olha, é isso aí, já começamos, você já viu aqui a primeira fala do querido pastor Luciano. Olha, eu vou chamar a enquete, aí logo depois eu já volto aqui com o apóstolo Heleno para suas considerações iniciais. A maldição hereditária, ela é bíblica? 44% está dizendo que sim, até agora 56% dizendo que não. Querido apóstolo Heleno, a maldição hereditária, ela é bíblica? Ela existe? Olha, pastor Calixto, tanto ela é bíblica que está aqui na Bíblia. Agora, como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente pode compreender essa questão da maldição hereditária? Se nós pensarmos que, primeiro, eu vou partir da compreensão bíblica e não só de versículos. Porque às vezes a gente pega um versículo até fora do contexto e a gente acha que justifica. Porém, o conceito de bênção e maldição sempre existiram, eles são perenes. Eles são, vamos dizer, eternos enquanto dure aqui a terra. Então, o conceito de bênção e maldição está aí. Tanto que o texto bíblico que diz, visto que não amou a bênção, ela se aparta de ti. Visto que amou mais a maldição, ela te reveste como um vestido. Então, a ideia de bênção e maldição, ela não pode ser extraída no Novo Testamento achando que, porque não foi citada com tanta asseveração, ela foi extirpada. Não. Existe o caminho da bênção, existe o caminho da maldição. Quando nós entendemos isso, aí fica mais fácil a gente caminhar e se desviar daquilo que, com certeza, os meus oponentes aqui, Luciano Scala e Fabiano Faia, vão usar muito fortemente, que foi a ideia e o trâmite disso nas últimas 3 décadas, quando se lidou com isso aqui no Brasil, as suas origens que vem, a compreensão disso que vem sempre norte-americana. Então, por conta daqueles desvios, sempre nós queremos neutralizar ou anular por causa dos desvios. Então, houve desvios? E sim, mas quando nós pegamos toda a igreja como um todo, considerando ela os anos que se passaram, as décadas, 100 anos atrás, a igreja tinha algumas visões que não tinham nada a ver com a Bíblia. No entanto, isso não neutraliza, não anula o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. São apenas compreensões temporais que são eivadas de alguns desvios. Obrigado, apóstolo. Já nós voltamos com o senhor para mais compreensão do fato. Olha, o apóstolo levantou uma coisa aqui que dá para a gente pensar. Há 100 anos atrás parece que houve alguns equívocos, nós cometemos alguns erros no passado, não podemos negar. Parece que até o próprio Lutero foi equivocado em algumas questões bíblicas. Mas a pergunta hoje é, por exemplo, Lutero defendeu a questão de que a carta de Tiago não havia inspiração, dizendo que ela era um evangelho de palha porque Tiago defendia as obras. Lutero entendeu isso muito mal.
Lutero também defendeu que a Santa Ceia do Senhor era real, o corpo e o sangue era literal. Por isso, a primeira divisão da igreja lá, que Zwinglio discordou dele veementemente. Ora, mesmo sendo Lutero um homem de uma capacidade imensa e escolhido por Deus, parece que cometeu alguns erros. Mas a pergunta é, os pais da igreja estavam mais perto da realidade do evangelho que Jesus pregou? Ou nós hoje, uma igreja de 2000 anos depois, estamos mais? Essa é a pergunta, né? Será que nós hoje estamos mais próximo do Cristo? Ou aqueles homens apostólicos, como foi Policarpo, estava mais próximo das ideias dos apóstolos do que nós hoje, 2000 anos atrás? É coisa pra gente se pensar também, porque depois eu vou fazer uma pergunta aqui, não quero colocar agora, para não parecer que eu estou sendo parcial, mas a fala do senhor me chamou a atenção para isso, e aí nós vamos agora ouvir as saudações preliminares iniciais do querido pastor Fabiano Faia. E aí, amado? Glória a Deus. Bom, pastorzão, assim como as verdades contidas na Escritura sempre foi o balizador de tudo, independente do tempo, os pais da igreja ou agora, ainda assim a voz que deve permanecer são as Escrituras. Enquanto tiver estudantes, pessoas que se interessam e valorizam aquilo que está escrito, que não são politizados por nenhum tipo de tradição religiosa, então a gente sempre vai ter debates como esse. Isso é importante, isso é maravilhoso. Então, esse tempo de maldição hereditária é um tempo que tem que acabar, assim como outras inverdades foram ditas e foram tiradas a limpo. Eu acredito que a maldição hereditária, da forma que é pregado, porque maldição hereditária é o pecado. O pecado original é uma maldição hereditária. Nesse ponto de vista, existe sim a maldição, mas não do jeito que é colocado pelos que pregam sobre maldição hereditária. Porque, na visão deles, uma pessoa que já é convertida a Cristo, que já se batizou, enfim, que já está discipulada, que está caminhando, ainda tem maldição na vida dela, porque dizem que tem espíritos malignos que ainda têm autoridade sobre uma pessoa que já passou pela cruz, que já passou pelo sangue. Então, isso é heresia. Isso é heresia das piores heresias que existem, porque está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, eu acho que se a gente já for direto ao ponto, que é o grande problema para a gente sair das firulas, né, que a gente fica rodeando para falar, então o problema é esse. Essa é a questão. Maldição hereditária existe? Existe, é o pecado original do homem. Aonde ele termina? Ele termina no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque é isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Isso provém de Deus, que nos reconciliou com Jesus Cristo e ainda nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, a obrigação de fazer isso com as outras pessoas à nossa volta. Então, assim, vamos direto ao assunto. Valeu, obrigado, querido Bispo G, para suas considerações iniciais. E aí, meu querido, existe esse negócio de maldição hereditária? Bom, com todo respeito, eu acho muito engraçado. Acho que uma das maiores heresias é você achar que tem dois deuses, né? Um do Antigo Testamento e outro do Novo. Isso sim é uma heresia. Você achar que são o dobro de livros no Antigo Testamento e achar que tudo tem que comportar o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento nem existiria. Então, essa visão de que tem que ter no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, então nós vamos ter que anular praticamente a Bíblia, porque nem tudo que está no Antigo Testamento está no Novo. E Jesus não veio anular o Antigo, ele veio cumprir. Então, eu acho que esse ponto, e é um ponto que eu, assim, bato firme, porque, aliás, nós vemos o próprio Senhor Jesus, ele nunca falar contra a lei, no contexto dela e do tempo dela, ele nunca falar contra nada, ele não dizer que foi quebrado qualquer coisa do Antigo Testamento, que não funciona. Então, eu acho que, para iniciar, nós temos que entender, a palavra de Deus, ela é uma só. O Novo Testamento é o complemento daquilo que tinham as palavras proféticas, que tinham no Antigo Testamento, e que nós temos que entender que hoje existe. A maldição do pecado é uma. Falar que é nova criatura, amém, ótimo. As coisas velhas, que coisas velhas? Porque é muito fácil a gente falar
que o Senhor Jesus anulou tudo. Me mostre na palavra de Deus. Me mostre que Jesus falou, quebrei todas as maldições. A maldição do pecado ele quebrou. A maldição da lei, ele quebrou. As duas que eu sei que fala no Novo Testamento. Fora isso, não há uma. Me mostre. Me mostre onde tem outra maldição. Outra? Além da maldição do pecado. Tem muitas. Primeiro, Bíblia. maldição sem causa. Vamos lá, deixa só o não Bispo G prospera. completar os 2 minutos dele e a gente volta. Maldição sem causa não prospera. No Antigo Testamento, várias. Nós temos lá em Jericó, nós temos uma porção delas que aconteceram, que ocorreram. A gente vê a linhagem, depois eu quero discutir a linhagem do Senhor Jesus. Ele frisa, inclusive, a malignidade e a contaminação dessas maldições hereditárias que vieram por parte, inclusive, a única vez que ele cita mulheres na genealogia é quando se fala a respeito dessa maldição familiar. Até por uma curiosidade, que o judeu, ele só é realmente judeu se ele é filho de uma mãe judia. Então tem esse contexto, eu quero depois aplicá-lo. Depois nós vamos ver, olha só, pelo jeito, pelo clima, você já sabe que vai pegar fogo. Mas eu gostaria até para que porque o Bispo G disse uma coisa aqui que talvez escandalize a muitos, né? Mas eu também precisava entender. Porque o Antigo Testamento, eu pergunto se ele seria completo sem o primeiro, sem o Novo Testamento. Parece que ele fica incompleto, porque ele só contém a promessa. Mas o Novo Testamento, isso não sou eu, isso é os teólogos, 99% deles defendem que o Novo Testamento é completo em si. Mesmo se não existisse Desculpe, a Bíblia velho, é completa em si. Não podemos descartar o Antigo Testamento, Não, sim, por favor. sim, Bispo G. Eu estou dizendo o que dizem os teólogos, que o Novo Testamento é completo em si. Ele esclarece. O Novo Testamento esclarece. Porque o que parece é que o Antigo Testamento é esclarecido pelo Novo. O escritor aos Hebreus diz totalmente. Que ele é só que as coisas do passado eram uma sombra. Sem dúvida. Uma sombra daquilo que haveria de vir. Essas coisas do passado são as figuras metafóricas, as figuras proféticas, mas não o livro. Mas assim, não a coletânea de livros. Pastor Calixto, nós viveríamos sem o Antigo Testamento. Sem o Novo, não. Desculpe, Luciano. Nós não viveríamos sem o Novo. Nós viveríamos sem o Novo? Perdoe. Sem o Novo nós viveríamos? Viveríamos. Não. Como foi que a igreja viveu antes? Sem o Antigo não, perdão. Sem os dois nós não vivemos. A palavra de Deus ela é única. Sim, tudo bem, mas eu não vou viver só com o Novo Testamento, é impossível. Mas nós vivemos o Novo Testamento. Mas a igreja nasceu sem o Novo Testamento. Nós vivemos dois. Sim, não, a igreja não. A igreja nasceu sem o Novo Testamento. Sem o Novo Testamento ela nasceu. A igreja, sem o livro. Mas apóstolo, sem o livro. Mas a igreja ela tinha Jesus. O evangelho. Ela tinha Jesus. Não, mas o que nós estamos dizendo, gente, eu acho que a gente tem que partir desse conceito, até porque eu tive um debate aqui, alguém disse assim, só para esclarecer, eu acho que esse papo nosso aqui de início, pra gente entrar nisso é legal. Se eu ler um texto, ele tem mais poder se eu ler nas escrituras do que eu citar ele de cor corretamente. Peraí, todo mundo sabe, daqui a 10 anos, 15 anos, se Jesus não voltar, nós não teremos mais Bíblia impressa. O poder das escrituras é o poder das escrituras. Então, quando a gente fala sem o Novo Testamento, nós não estamos falando de impresso. Nós estamos falando de evangelho. A noção citada. A noção citada, porque a gente sabe. A mensagem que foi pregada. Escrita. A mensagem que foi escrita posteriormente, mas que já era pregada pelos apóstolos. Exatamente. Então é isso que eu digo. O Novo Testamento, isso não tem o que contender. O escritor aos Hebreus diz que o passado é só uma sombra. Então, que as coisas reais vieram no Novo. Quando são as figuras metafóricas e proféticas. E a lei, ele não é toda a palavra. A lei. Veja, nós precisamos entender esse divisor de águas, tá? Eu amei a expressão do Bispo G, porque é uma das que eu acredito. Nós não temos dois deuses. Um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo. Nós ninguém está dizendo isso. Né? Ele não mudou de ideia também. Findamos dizendo... Tá dizendo isso também. Findamos dizendo isso no fundo. Sempre, não estou dizendo só vocês dois, mas a visão muito forte é assim. Nós precisamos entender
que o homem viveu sem lei por cerca de 400 anos, até que viesse a lei. A lei veio por causa do pecado. Vindo essa lei era o árbitro, era quem decidia quem era salvo, vou usar esse termo, e quem não era. Basicamente é isso, a lei era o árbitro, era aí quem o Novo decidia. Testamento vem e interpreta, Isso. dizendo que a lei não salvaria mas a lei, ninguém. como diz o próprio apóstolo Paulo, a lei ela veio até que viesse a posteridade. Paulo e não chama se tratando... ela de aio, o condutor, o tutor, a aí babá. ele diz que a maturidade espiritual só é alcançada no novo. A lei é encerrada ali. Qual é a lei? A lei de mandamentos, a lei mosaica. Sim, mas não é isso que Paulo diz? A maturidade cristã só é encontrada no novo? A lei principal, ela nunca foi escrita literalmente. A lei principal, ela foi impressa nos corações daqueles que temem a Deus. Esta é a lei principal. Essa é a lei de Deus. Nós temos a lei mosaica, que a lei mosaica é aquilo que foi escrito por causa do pecado, mas temos uma lei impressa. Aqueles que viveram sem lei, como por exemplo os 400 anos, eles viveram sem lei escrita, mas viveram com a lei dos princípios, que eu estou falando desde Adão até Moisés. Eles viveram sem a lei escrita, mas eles viveram com a lei, princípios escritos na tábua do seu aqui, coração. Ó, Romanos 5,12, esclarece tudo isso aí. Sim. Olha aqui. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei, o pecado no mundo, havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado porque não havia lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão. Isso aqui está explicando o Antigo Testamento, sim, tá? Sim. Olha só. O qual é a figura daquele que haveria de vir, Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. O dom pela graça, que é de um só homem, Jesus, Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, Pastor, para a justificação. Está no texto. Onde o senhor está lendo? Romanos capítulo 5, eu estou no versículo 16. Olha o versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus, e a justificação e a vida. Agora, olha o versículo 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para que o pecado fosse ressaltado. Mas onde habitou o pecado, superabundou a graça, porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça e para a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Isso aqui explica o Antigo Testamento. Para você ver, explica o Antigo Testamento, mas explica o quê? O conceito Agora, de lei, conceito de lei e graça. Como é que alguém que passa por Cristo continua em maldição, pelo amor de Deus? Tá explicando todos isso. nós, enquanto habitarmos nessa terra, de jeito nenhum. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Ele diz aqui, o texto é claro. Fala da graça e do pecado original. O texto é claro, ele diz o seguinte, aí eu vou deixar pros debatedores. Ele diz que, por causa de Adão, nós herdamos alguma coisa. Eu vou concordar com o senhor, alguma coisa hereditária. Vou dizer aqui que seja. Nós herdamos por Adão. Todas as consequências de qualquer maldição hereditária, veio sobre nós por causa do erro do Adão. Eu vou usar a palavra que a maldição hereditária usa. Adão deu legalidade. Adão abriu a porta. Pronto. O erro de Adão trouxe tudo isso. Só que o mesmo texto vai dizer que o segundo Adão, o que ele fez, é bem maior do que o primeiro fez. Está no texto, não tem o que negar. Então a minha pergunta é, como é que eu herdo todas as maldições de Adão e eu não sou liberto de todas as maldições quando o segundo Adão entra na minha vida, ou seja, Cristo? Então vou já responder só com um versículo. Ok. Jesus, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. E se você pecar,
você dá habilitação para que o pecado original se manifeste na tua vida. A maldição está sobre você do pecado, ou não? Não. Então, Maldição, quer dizer, eu o posso pecado pecar à original, vontade e sim. fazer o que eu quiser. Não, pecado está. Se você peca sobre a sua vida, existe a consequência. Por quê? Correto? Será que Porque o primeiro maldição Adão, ou é consequência? ele pecou. Consequência. E por causa dele, se eu pecar, mesmo com Sim. Jesus Cristo, eu tenho consequência. Concordo. Eu não posso Então, anular essa não, maldição. até aí tudo bem. Simplesmente com uma palavra de que o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo é outra. Gente, eu não posso Mas anular. isso, mas bispo, Mas a gente. vamos Bispo, mas pecando. espera um pouquinho. Isso é vocês. Pera um pouquinho, apóstolo. Em cima do que o senhor está dizendo. Essa consequência, ela é transferida? Por quê? Se nós olharmos para Ezequiel 18, não. A consequência, ela é individual. Mas só o pecado, vocês estão falando só da maldição do pecado, existem outras. A terra é maldita. Correto? Mas a por causa serpente do quê? é Não, maldita. a gente tá Mas por tratando- causa do É quê? maldição? Ô, bispo, Mas por causa bispo, do é maldição. Eu tô pensando. Por causa do pecado. Não, mas se fosse assim, eu tô a mulher não pensando- faria com Continua dores. sendo Não, eu tô pensando na A maldição mulher não faria hereditária. com dores. Como assim? Porque está escrito, multiplicaria a dor do seu parto. Foi lá na maldição. Apóstolo, mas é Senão maldição a mulher não hereditária. faria com dores hoje. É que a gente tá tratando de maldição hereditária. Então, a gente tá Então, mas tratando vocês só disso. estão tratando Mas da se maldição estamos do tratando de pecado. maldição Vocês me deram uma hereditária, palavra O senhor de diz que a dor de maldições. parto é uma maldição hereditária que eu carrego? Não está escrito lá, Não, multiplicaria eu a dor. tô perguntando. Está escrito ou não está? Sim, mas ela não é multiplicarei as dores do teu parto. Então, a mulher não teria dor no parto no século Então o que senhor vivemos. está dizendo que toda e qualquer consequência do corpo é maldição? Não é bem assim. A gente tem que tomar cuidado. Não, Peraí, vamos lá. Deixa eu pegar uma expressão aqui de Jesus. Jesus chega, eu sei que aquilo ali está uma metáfora, mas ele não está falando de casa, terra. Certo. Eu não estou falando de edificação, ele está falando de corpo. Primeira ideia que eu tenho aí. Ele diz assim, se a casa é bem guardada, ela estiver bem guardada por mãos de um valente, vier um mais valente que ele, e desapossar, tirar aquele valente, limpar a casa, aquela casa fica adornada, limpa, ela fica linda. No entanto, se ela não for cuidada, se ela não for zelada, o valente volta e o estado dela é de 7 vezes pior. Qual é a Não, mas referência? o apóstolo, o Excelente. texto não diz se ela for zelada. Até porque o texto diz que ela é zelada. Ela foi varrida e ela é Mas adornada. ela Não é ficou- isso que o texto Sim, diz. não, o texto diz vazia. Isso, Opa, vazia. Quando eu digo ela zelar, tá adornada quando e eu tá digo zelada. zelar, É Pastor vazia. Calixto, é a mesma ideia do Gênesis, quando Deus diz para Adão, Adão, você tem que cultivar e zelar pela terra, dominar sobre ela, cultivar sobre ela. Então é isso. A casa, ela ficou... Não, vazia, porque ela é a ordenada. Ela ficou ela foi varrida. Ok, mas peraí. Ok. O senhor está Eu vou até debatendo com acertar. eles ou é o mediador? Não, é só para esclarecer o Mas texto. peraí, só pra entender, pro ouvinte. Aí o que acontece com essa casa? Poxa. O que acontece com essa casa que não foi, vou pegar aqui a sua própria fala, pastor Calixto. Ela não foi o que mesmo? Ela foi Abandonada. varrida, ela foi tá abandonada. vazia. Ela foi abandonada, estava vazia. Se estava vazia é por abandono. Se é abandono, está vazio. Ela foi abandonada e deixada vazia. O que aconteceu? O valente voltou e voltou com mais 7. Então, nós precisamos entender esse princípio. Não foi eu quem criou, não foi eu quem inventou. Vamos direto ao assunto. Direto ao assunto. A questão A é maldição a seguinte, estava na casa? A questão é A a seguinte, maldição estava na casa? Ninguém discorda que quando uma pessoa responde pra peca... mim. Eu vou responder. Sim. Ninguém discorda que quando uma pessoa peca, quando uma pessoa dá legalidade com seus atos, ela vai sofrer a consequência disso. Se isso pra você é maldição hereditária, pra mim a hereditariedade disso está no pecado, não está no meu pai, no meu avô, não está nos meus parentes. Está lá em Adão, que trouxe para nós uma coisa chamada natureza do pecado. Todos nós temos que lutar contra a concupiscência da carne, soberba da vida e a ostentação por bens materiais. Se você perceber, gira em torno desses 3 tornos aí a vida do homem: dinheiro, riqueza e enfim... orgulho humano, desejos carnais. A gente luta contra isso o tempo todo, porque essa é a natureza do pecado na vida do homem. Você deu brecha, meu amigo, você se entregou, você vai viver a consequência disso. Isso é a maldição hereditária. Fabiano, o tentador não aparece em nada. Veja Espírito só. maligno não aparece em ele nada. aparece em tudo Não isso. tem influência nenhuma. Mas não tem a ver com meu pai, não tem a ver com a minha mãe, não tem a ver com pessoas. Não tem um demônio da minha Me família. prova na Bíblia. Me prova você. Eu provo pra prova você. pra mim que tem. Então, tem tempo pra gente trabalhar? Claro, vamos ver. Então tá Tem um bom. tempo Você... eu não sei. Traz da sombra pra luz, por favor. Não, na luz eu O ando. corpo é Cristo. Eu ando na luz.
Então, Eu ando vamos lá. na luz, O preciso Antigo forçar Testamento nada. é sombra. Nada, não Traz preciso pra forçar luz nada. no Novo Testamento. Vou trazer na luz. Na luz. O Novo Testamento não é só luz. A palavra de Deus é luz. Ela é luz pro nosso Porque caminho. assim, ó, o neopentecostal gosta de fazer proselitismo Eu não no sou Antigo neopentecostal, Testamento. Dizer que o Antigo Testamento é trevas, Traz então pra luz que é Paulo só Cristo, pregava o a corpo partir é de Cristo. trevas. Palavra com o Bispo G. Então, ó, primeira coisa, quando foi falado aí sobre Ezequias. Então, conheça um pouquinho mais também. Até, desculpa eu estar sendo agressivo, porque Não, eu fui Bispo G, agredido duas nada, vezes chamado de herege. Não, Bispo Eu G, acho é absurdo. debate. Ele ainda é debate. muito novo para entender o que é herege. Ele ainda vai mudar muito de opinião para saber quem são homens de Deus ou não. Pra mim, o que não tem fundamento na Bíblia é heresia. Não, Eu não tô isso te não é chamando de heresia. herege, tô Não. chamando O que você fala seu que os conceito. nossos argumentos, isso é heresia os nossos argumentos. Nós estamos aqui para debater, não para você me julgar. Não tô te julgando, E tô nem julgar debatendo. aquilo que nós estamos falando. Debatendo Bíblia. Se você tem versículo bíblico, você vai colocar Eu no meio. tenho e vou te mostrar. Então pronto, vamos ver. Então, primeiro, Salomão, ele casa com uma mulher, e uma mulher egípcia, depois amonita, moabita. Aí ele faz um altar lá para Moloque. Talvez ele não pensasse, mas o pai de Ezequias, o rei Acás, vai matar um filho, um irmão de Ezequias, naquele altar que foi feito. E aí ele falou sobre, mas aí Ezequias foi uma grande bênção, concordo. Mas sabe o que aconteceu com Manassés? Ele foi o pior deles. Por que ele foi o pior? Porque Ezequias não vigiou, não tinha vínculo com Deus e deixou essa maldição alcançar Manassés. Porque Deus deu uma palavra para ele, falou assim, Ezequias, põe em ordem a tua casa, através de Isaías. Ele não pôs em ordem a casa dele. O rei Acás, que era o pai dele, é que influenciou, e depois vocês peguem isso historicamente, influenciou o rei Manassés para se tornar o pior rei que já houve em Judá. Então não nasceu do nada, não é somente uma influência, vai ser mal porque não, existe entidades malignas, existem tentadores, existe algo no mundo espiritual chamado habilitação. Deu habilitação, o diabo vai entrar. O próprio Senhor Jesus, ele vigiou, ele jejuou e ele foi tentado pelo diabo e venceu. Como? Resistindo. Agora, aqui nós vemos só nessa passagem do rei Acás. Eu vou dar um bem breve ainda, apesar que é um histórico um pouco mais longo, mas quando você vê a genealogia de Jesus, você vai ver que a genealogia de Jesus, ela surge de duas linhagens. Então ela havia uma linhagem que é de Ruth, a Moabita, da onde vem incesto, do pai, né, que é sobrinho de Abraão, Ló, com as duas próprias filhas, os amonitas e os moabitas. Então já vemos aí o incesto. Nós vemos também por parte, vamos dizer, de Boaz, a gente vê lá Raabe, a prostituta. Tudo isso é incrível, que vai sendo mencionado pelo Senhor na genealogia. Posso pegar a genealogia até para facilitar? É Mateus, acho que Mateus 1, né? Eu vou pegar aqui, para nós vermos que é só citado o pecado e as mulheres. É muito interessante essa visão. Diz assim, ó. Livro da genealogia. Então vamos aqui, ó. Isso, ó. Vamos lá. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, incesto. Okay. Citou Tamar. Vamos mais para frente. Arão gerou a Aminadab, Aminadab Naasson, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Então, prostituta cultual, inclusive. Aí vai continuando. Jessé gerou a Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Mais uma mulher e mais aqui o adultério. E aqui vamos dar continuidade. Josafá, e vem todas as que vêm aqui à frente, até chegar em Jesus Cristo, que ele anula todo tipo de pecado. Correto? Agora, vejam que o rei, vamos dizer assim, anterior a Davi, que não era um rei segundo o coração de Deus, que foi o rei Saul, ele teve uma só esposa. Agora, Davi teve 8. O filho dele teve 1000. O outro, descendente dele, que é Amnon, cometeu um incesto com a própria irmã. Ele ficou dominado, ele ficou fascinado pela irmã. Surgiu do nada, porque a tentação que ele teve, a Bíblia fala que depois a repúdia que ele teve da própria irmã, depois de ter possuído ela, foi maior do que o sentimento que ele tinha antes, o desejo que ele tinha antes. E nós conhecemos quem é o tentador e o que ele faz. E a gente vê que todas essas situações vão acontecendo. O outro filho, mata
Lembra da mulher de Urias, que Mas a Davi minha matou? pergunta pro senhor, Bispo G, é o tudo. seguinte. A minha pergunta pro senhor é o seguinte. Isso é uma coisa hereditária? Sem dúvida. Que a pessoa alcançou, mesmo ela não querendo? Ou isso é muito mais de uma consequência, de uma repetição de erros do pai que os filhos copiaram e foram sendo... Depois deixa eu falar. Posso, ô bispo? Mas se eles copiaram, eu posso, só uma pergunta. posso Se falar? eles copiaram, é porque eles estão embaixo da mesma influência. Ó, Mas influência não é maldição. Influência traz maldição. Porque se eu acreditar nisso, ó, assim, estou fazendo a pergunta aos senhores. Por exemplo, então o Bispo G me disse que Saul só teve uma mulher. Isso. Logo assim, parece que a descendência de Saul deveria ser prolongada, mas Deus exterminou ela. Não é um outro E, erro no dele. entanto, o Davi, que cometeu vários erros, o seu trono é perpétua. Então parece que a maldição de lá de Êxodo, que é o texto diz, que Deus visita até a 4ª geração. Então eu vou ter Pastor que Calixto, concordar. deixa Só só- um versículo lá que deixa diz só- que Deus visita a bondade também até 1000 gerações. Assim como ele visita a então quer bondade- dizer que eu sou crente hoje, por eu ser fiel, as minhas Mas 1000 nós- gerações estão não, garantidas. Nós temos duas diferenças aí Não, quando a é gente diferente. compara. Não, Quando a gente como diferente? compara Não, Saul se e levanta Davi, Davi, Saul e Davi, nós temos duas misericórdia é diferenças. diferente. eu queria só Garante falar, aí. se puder, Do Não, Davi se eu e puder Saul, falar um pouquinho. Davi e Saul são duas referências completamente opostas, porque Saul não era o homem segundo o coração de Deus. Então o senhor está dizendo para mim que quem é segundo o coração de Deus é pior do que quem não é? Pastor Luciano, como deixa ele peraí, falar, deixa eu pastor concluir. Luciano. Deixa eu tentar. concluir só Não, isso. deixa Deixa eu o só concluir. Deixa o Pode Bispo concluir. Heleno concluir. Deixa eu só Depois concluir eu isso. volto a falar os dois, porque os dois falaram. Saul era um homem, você observa o perfil psicológico e espiritual de Saul. E observe o de Davi. Davi, ele tinha em si a tendência ao arrependimento. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Por isso ali todo o perdão veio para ele, porém não as consequências do pecado, da maldição que se perpetuou nos seus filhos. Olha a desgraceira que foi os filhos de Davi. Perfeito. Então nós precisamos entender o quê? Nós, quando comparamos Saul e Davi, nós vamos entender que Saul era um homem irresoluto, era um homem travado, era um homem hostil, era um homem que não se arrependia, era um homem que perseguia Davi, mas Davi, quando era perseguido, não perseguiu. Então o coração de Davi era diferente, o coração de Davi atraía a Deus, o coração de Saul expulsava. É profano de Saul. Posso? Agora você pastor Luciano. Obrigado. Eu concedo a palavra. Primeiro, bispo, eu respeito muito o senhor. Eu cresci assistindo os programas que o senhor fazia. Eu tenho um carinho e respeito muito grande pelo senhor e respeito a tua fala. Amém. Bom, o que eu discordo são algumas ideias. Amém. Tá certo? Ótimo. Sobre essa questão desses pecados que são cometidos, se nós olharmos para a descendência de Davi e olharmos para crônicas, nós vamos perceber que nem todos os descendentes de Davi foram profanos. Sem dúvida. Nós temos homens que andaram com Deus. O que eu entendo, e que talvez o apóstolo e o bispo chamam de maldição... E eu que queria que o senhor me explicasse. Como é se eu sou herdeiro de uma maldição, na minha mesma família tem quem faça bem, tem quem faça mal. Entra em contradição. Se eu tô debaixo genética hereditária. Dessa linha que o meu pai deu Genética, legalidade. sim. A Hereditária. legalidade ele deu sobre um filho, não deu sobre o outro. Essa Pastor questão, Luciano, deixa eu só concluir. Agora, pastor Luciano. Essa questão, o beavorismo na psicologia vai explicar essa questão do comportamento. E eu concordo, se você pega um filho que cresce num lar que não tem estrutura, não vejo como maldição, eu vejo como uma influência daquele pai e daquela mãe. Sem dúvida. Até aqui eu entendo perfeitamente. A questão da maldição que eu não consigo entender. Porque assim, o bispo colocou a descendência do próprio Jesus e foi mostrando os pecados, né, os erros que eles foram cometendo, mas em Jesus quebra. Em Jesus, essa maldição quebra. Então, assim, o comportamento, se for debater sobre o comportamento, concordo. Esse comportamento, ele é sim configurado naquela criança. Agora, a maldição, quem que vai amaldiçoar? O diabo que vai amaldiçoar. Se é o diabo, Jesus é maior do que o diabo. Se a gente for ler a primeira epístola de João, vai mostrar, claro, que ele é o maior. Então, peraí, como que essa maldição, como que o diabo tem condição de entrar na minha vida? Eu que sou um cristão, lavado em Jesus, como que ele vai entrar na minha vida? Como que essa maldição vai atingir os meus filhos?
Então eu não consigo concordar Essa habilitação, nesse sentido. né? Ou essa habilitação. O que acontece? Por que eu vou dar a fala ao pastor Fabiano? Porque eu dei a fala aos dois. Aí depois eu volto com... Primeiro eu quero deixar bem claro aqui que eu não xinguei ninguém de herege. A palavra heresia, o que significa heresia? A hereses é divisão. Heresia... Pensamento diferente. Exatamente. Então eu não xinguei ninguém, não Mas foi nenhum tipo de xingamento. Você colocou pra como heresia mim, de outra forma. o conceito de maldição hereditária, pra mim, é uma heresia. Então eu não tô xingando ninguém de herege, tá? E nem é um xingamento isso. Mas vamos lá. Isso cai por terra. Esse conceito cai por terra, porque a gente vê Acasias era um rei mau. E ele teve Josafá, que foi um rei bom. Você vai ver Acás, que foi um rei mau, que teve Ezequias, que foi um rei reto. Manassés e Amon foram mal. Josias fez uma reforma, foi um rei bom. Noé era reto, seus filhos não eram reto. Adão foi criado perfeito, Caim e Abel eram diferentes. Então Samuel era bom, seus filhos não eram. Então assim, cai por terra, isso tem mais a ver com o comportamento da pessoa diante de Deus, e aí o pecado entra, e com o pecado, a consequência do pecado, do que uma maldição herdada. Fabiano, é que Tá neste desconfigurado, caso, tá nós na vamos Bíblia. encontrar pessoas suscetíveis à ação dessa maldição. Olha só. E outras que são menos suscetíveis. Deixa Não só, significa olha só. que todos os filhos Pastor, estão embaixo o do que mesmo você faz com principado. Ezequiel 18:4, Antigo Testamento, Ezequiel 18:4? Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eu faço desse entendo, texto eu concordo. Eu entendo com o senhor. mais uma vez. Eu entendo o que novo. o senhor está dizendo e até eu compreendo a tua fala. É que não tem fundamento. Não, tem, Bíblico tanto não tem tem. fundamento Bíblico que não tem, a desculpa. Bíblia, ela não se contradiz. Nós vamos pegar esse texto aí Não mesmo. e achar que neutraliza que a Todas as placa que a... maldições. Não. Veja dentro desse contexto, porque uma coisa é o que está escrito. A Bíblia não se contradiz, está escrito: visitarei. Veja só. Então, se um texto diz aqui e o outro diz lá, nós precisamos entender, Fabiano, dentro de que contexto o lá falou. Aqui eu tô mostrando O lá pra vocês, falou tá dentro tudo de um aqui. contexto. O problema é que todos esses textos e essas histórias não significam Então, nada para nós vocês. precisamos... Agora, significa tudo. me dá um texto. Significa tudo. Tanto me dá que somos nós que texto. estamos defendendo a validade dos textos, Me dá de um textos texto veterotestamentários. que tem espíritos malignos que trabalham na família de geração em geração. Me dá um texto. Te Mas dou pronto. agora. Me dá um texto. Te dou agora. Bispo Aí G. eles vão alegar que não Bispo tem no G. Novo Testamento. Mas Mica Bispo e o G, ídolo fica do lar. complicado, não Terafim. fica não. O Novo Testamento não atestar Ó, uma doutrina. proselitismo. Só uma pergunta. Deixa eu responder. É que não tem. A De velha fato, cultura- desculpa, de fato não tem. Novo Deixa eu responder Testamento uma não vai coisa. ter. Agora eu vou pisar no tomate. Tá? Lógico. Posso pisar no tomate? Lógico, pode, bispo. Em nenhum momento Jesus, Perdão, por exemplo... apóstolo. Não, pra mim, pode falar de... Não, o senhor me perdoa. Quinta pessoa da Trindade. Não. Veja uma só. Os grupos LGBT e assim por diante defendem a tese de que, por exemplo, Jesus não falou de homossexualismo. E aí, como é que fica? Jesus não falou, mas não Paulo falou. Paulo falou num texto. Os apóstolos condenaram. Falaram, então, mas aí tem aquela questão do entendimento de porneia e assim por diante. tal. Vamos com calma aí, porque aí entra em outras questões. Mas, por É exemplo, outro debate, né? Sim, não é citado. Porém, Jesus fala, nós não vamos identificar, por exemplo, os apóstolos falando literalmente: entreguem o dízimo. Porém, todas estas coisas estão dentro já do culto, já estão dentro da memória já impressa no coração das pessoas. Então, ele veio para trazer remédio naquilo que não era Bom, doença, ele não mexeu. É que esse exemplo aí do dízimo é complicado porque ele vem até antes da lei. Nós Sim, vamos fazer sim. outro Mas debate é um sobre outro isso. debate. Não, Sobre o palavra- dízimo, eu tô aqui. Palavra com o querido Bispo G sobre a questão da interrogação do pastor Fabiano, que o senhor disse que ia mostrar o texto. Você tem filhos, pastor Calixto? Sim, senhor. São iguais? Não. São diferentes. Algumas coisas, um faz um pouquinho pior que o outro faz um pouquinho melhor. Alguma coisa às vezes você percebe. Lógico, não são iguais. Então, veja, a habilitação espiritual é baseada no contexto. Nós estamos falando de Mas nenhum entidades. deles está debaixo de maldição. Graças a Deus. Nenhum. Amém. Está embaixo da bênção de Deus, não tá? Exatamente. Tá. Então, posso continuar meu Sim. argumento?
Ou voltar, né? Fugiu. Não fugiu, eu vou ter que voltar. Então vamos de novo. Vamos lá de novo. Vamos de novo. O mundo espiritual funciona por algo chamado habilitação. Habilitação é baseada aonde essas entidades são entidades que vão acompanhando. Nós não estamos falando de uma maldição familiar, são de entidades malignas que acompanham famílias. Alguém deu habilitação, fez um trabalho, fez uma consagração, e essas entidades estão ali na família. Espíritos de vício, ou vocês acham que não, espírito de homossexualismo, espíritos de medo, espíritos de depressão. Quando encontra alguém que geneticamente tem condições de eles influenciando com a tentação, eles entrarem e ocuparem o espaço, eles vão ocupar o espaço. Por isso que a gente vê, e eu quero falar aqui uma coisa assim, importante. Todas as pessoas que eu orei por espírito que tinham problema de síndrome de pânico, elas foram curadas e libertas. Não teve uma. Eu tive esse problema na minha vida e descobri que era espiritual, que era uma entidade maligna, e consegui vencer, não teve até hoje. Falando diante de Deus, não houve uma pessoa que eu orasse que não fosse liberta. Então nós não podemos só colocar e achar que não existe um mundo espiritual. Mas até aí, bispo, tá tudo bem. Nós cremos em cura, nós cremos e cremos você crê na influência do inimigo, nós cremos. Você crê em habilitação familiar? Aí eu gostaria que o senhor desse, porque é isso que o senhor tá falando, de que tem habilitação de um espírito maligno, que vem de família, que passa de um pro outro. Mostra no texto isso, porque é sobre isso. No Antigo Testamento. Aí você vai me falar que o Antigo Testamento não funciona, só funciona no Novo Testamento. Você vai voltar para essa retórica. Se o senhor bispo for lá para o Antigo Testamento, lá na estátua lá, para trazer um proselitismo em cima de uma interpretação, eu quero que o texto diz o que o senhor está dizendo. Não, perfeito. Então tá, então vai no texto. Então, vamos então estudar Mical, já falamos, você sabe bem sobre ele. Juízes, capítulo 17. Vamos falar, mas eu pediria, por favor, que não me interrompesse. Sim, senhor bispo, sim, senhor. Porque a gente fica difícil até... Sim, senhor bispo. Olha, enquanto o bispo acha o texto para ler, @maisfm 102.9. E eu quero pedir a você que você entre lá e responda a nossa enquete. Ao responder a enquete do programa, eu pediria a você também que siga as páginas da Mais FM, tanto no Instagram quanto tanto no Instagram como no YouTube, Palavra com Bispo G. Então, olha, havia um homem, isso aqui é Juízes 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. De sorte, agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma imagem de fundição. E a imagem esteve na casa de Mica. E assim esse homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse para o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então veja bem, um dinheiro maldito, que a mãe amaldiçoou porque tinham pego. O filho é que tinha pego, fala para a mãe: a maldição está lá. Então, estou reavendo o dinheiro. Reouve o dinheiro e em seguida é feito um ídolo. Ela acha que está agradando ao Senhor e faz um ídolo de fundição e um de escultura. Idolatria, nós sabemos, não precisa nem falar o quanto que o inimigo se habilita nisso. Logo em seguida, ele pega um dos filhos. Então, primeiro é a mãe, o filho, agora o neto, que eles põem como sacerdote dessa casa de Deus. Não é mais, agora é uma casa de Deus. Deuses chamados terafins, espíritos familiares. Terafins, que existem no Antigo Testamento. Se eles quiserem lhes dizer, é a palavra de Deus. Isso vai se aprofundando. Eles encontram um sacerdote levita que recebe um valor financeiro para ser o sacerdote daquela casa de Deus. E ele aceita. Logo em seguida, vem a tribo de Dan. Eles não tinham região, eles
não ocuparam os espaços que Deus havia determinado para eles, estavam lá procurando o local e encontraram a casa de Mica. E fizeram uma consulta, a Mica e os seus ídolos, e a consulta deu o seguinte: pode ir lá tomar conta daquela cidade chamada Luz, que ali vocês vão poder morar, pode ir. Eles foram vencer uma cidade fácil de vencer, era uma aldeia, voltaram e falaram: opa, os deuses dele funcionam. E aí foram então e pegaram todos os ídolos do lar que tinham, os terafins, levaram inclusive o sacerdote, levaram tudo e levaram para o local que depois vai se chamar Dan. Então veja bem, o início é Efraim, depois vai para Dan. Então começou com uma mãe que leva a maldição para o filho, depois para o neto, daqui a pouco tem um sacerdote levita, daqui a pouco pegou uma tribo inteira chamada Dan. Logo depois disso, essa tribo de Dan assume essa condição, vão passar os tempos, lá na frente Jeroboão, ele cria 2 ídolos, põe 2 ídolos, um em Efraim, em Betel, e um outro em Dan. Isso que vai trazer a destruição. Então veja, de algo que era amaldiçoado pela mãe, vai para o filho, vai para o neto, vai para o sacerdote, vai para uma tribo, foi expandindo. Algo que era uma maldição foi ocupando espaço e derrotou as 10 tribos de Israel. Então eu quero dizer, tá aí o conceito de maldição e se cumpre. Olha, eu preciso chamar um break já. Ó, o debate tá bom e eu acho que isso é demonstrado porque a gente nem vê o tempo passar. A gente volta eu volto com o pastor Luciano sobre essa questão de Mica, a qual o Bispo G mostrou, demonstrando as consequências que os filhos sofreram, que aí fica a pergunta: é algo hereditário ou os filhos seguiram nos mesmos erros dos pais e por isso herdaram as mesmas consequências? É bate e volta, é rapidinho. O Bispo G tá doido pra falar. O apóstolo tá com a cara de brabo hoje, mas ele é um amor de pessoa. Eu volto com ele rapidinho. Daqui a pouco tem mais debate. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/MaisFM 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. O maior culto de ensino do Brasil acontece na Assembleia de Deus no Brás. Um momento especial de aprendizado e edificação. A cada encontro, uma palavra revelada para o nosso crescimento espiritual através do Bispo Samuel Ferreira. Não perca! Todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, um tempo precioso na presença de Deus. Culto de ensino na Adebras, Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Fala pessoal, aqui quem está falando é o cantor Tom Carf. Olha só, tô convidando todo mundo para sintonizar a Rádio Mais FM 102,9, a maior rádio do Brasil. Sintoniza aí que vai abençoar muito sua vida. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. É hora de oração com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus e Pai, nós nos dirigimos ao Senhor em palavra de oração neste momento, pedindo a bênção do Senhor, em especial pelos profissionais da saúde. Senhor, eu oro pelos médicos, eu oro por enfermeiros, eu oro por auxiliares de enfermagem, eu oro por todos aqueles que cuidam da nossa saúde. Senhor, quantas vezes eles também, cuidando da nossa saúde, precisam de um cuidado. E às vezes o cuidado que eles precisam é do Senhor. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer tranquilidade, que o Senhor possa dar direcionamento. Nós cremos que tudo tem o controle do Senhor. E é baseado nisso que nós pedimos:
cuida de cada um dos profissionais da saúde, que a bênção do Senhor seja sobre eles. E se algum deles estão nos ouvindo, Senhor, que eles possam neste momento ser alcançados por Ti. É a nossa oração e fazemos crendo no nome de Jesus. Amém. Aliste-se no exército de oração. Venha fazer parte. Seja um soldado de fé. Unidos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. O maior culto de ensino do Brasil acontece na Assembleia de Deus no Brás. É através do ensino que o obreiro aprende a ter discernimento para liderar, orientar e servir. Há entre nós aqui quem Deus vai levantar para evangelizar esta nação. Pode haver aqui quem Deus vai usar para evangelizar o mundo. E se você achar, eu não dou conta, Ele vai dizer, vai na tua força. Culto de ensino. Com o bispo Samuel Ferreira, nesta segunda às 7h15 da noite, na Assembleia de Deus no Brás, Avenida Celso Garcia, 560, 2025, um ano de coisas maiores. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Queridos amigos e irmãos, eu também estou ligadinho na 102.9, a Mais FM, que veio para fazer a diferença nesta cidade e na sua vida. 102.9 FM Mais. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9, a rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o bispo Samuel Ferreira. Essa rádio é demais, Mais FM. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYM 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. São Paulo tá pegando fogo, eu nem queria que você tivesse aqui no intervalo. Olha, eu tive que jogar aqui um extintor de ambos os lados, o negócio tá fervendo. Mas olha, muito bom, você não pode deixar de responder a nossa enquete. Vai lá no YouTube e responde a nossa enquete. A maldição hereditária é bíblica? @MaisFM 102.9. Olha, você tem um áudio aí? Também manda pra cá um áudio, uma pergunta a 119 50 50 50 90. Você vai mandar a sua pergunta pra cá e eu vou começar voltando aqui agora. Não é o Bispo G falou, e eu volto com o pastor Luciano Faia sobre a questão de Mica. Misturou os profetas aí. Pastor Ele que é o Faia. É hereditário isso. Perdão, Faia. Pastor Fabiano com o pastor Luciano Faia. A questão de Mica, pastor Luciano Scala. Luciano Scala. A questão de Mica.
Explica, Luciano. Ela é hereditária ou mais Fabiano. Não, Luciano. Ah, é o Luciano? Tá te confundindo. Bom, eu acredito que a resposta para esse texto a gente pode encontrar lá no texto de Ezequiel, que já foi lido, capítulo de número 18, né? Que vai mostrar essa responsabilidade, que ela é individual. Nós não temos essa transferência de maldição. Nós não temos. O que nós temos aí são pessoas que estão reproduzindo o mesmo ato que o pai teve. Só que nós temos algumas quebras. Se nós formos olhar para os exemplos da Bíblia, nós temos muito mais exemplos de homens que foram bons e os filhos foram maus, ou o contrário, que os pais foram maus, mas os filhos foram bons. Esse poder da influência, ele existe, nós não discordamos disso. Só que nós não chamamos isso de maldição hereditária. Porque nós acreditamos que a pessoa que conhece Jesus, essa pessoa, ela é liberta. Essa pessoa, o efeito do pecado não tem mais sobre a vida dela no sentido de trazer maldição. Esse que é o desafio que nós encontramos. Nós temos um texto lá no Evangelho de João, no capítulo de número 9. Porque a doença, ela sempre foi configurada e entendida como uma maldição. E lá em João, capítulo 9, perguntaram para Jesus acerca de um cego de nascença. Por que ele é cego? Ele pecou ou seus pais pecaram? Ele é cego por uma consequência, por uma maldição que ele herdou? Jesus falou, não, nenhuma coisa nem outra. É assim para que na vida dele seja manifestada a libertação. Não, mas é o que a Bíblia mostra. Aquele caso. É o que a Bíblia mostra em todo o Novo Testamento. Aquele caso. Não tem. Então tem no Novo Testamento Tem. essa transferência de maldição? Tem. Então mostra. É isso que nós estamos esperando desde as 10 da manhã. E o que acontece? Se tiver, pode colocar na mesa. Então, a gente debate o texto. Apóstolo Heleno. Eu vou colocar Qual que é na o mesa. texto? Primeiro, eu vou construir este pensamento para te responder. Pastor Luciano Então, Scala. eu quero o texto, por favor. Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender o que é bênção e o que é maldição. Ambas as palavras vêm do sentido de fala. Maldizer, bendizer. Bendito, maldito. O conceito está na bênção e na maldição. Isto é, no bem falar e no mal falar. Espero que isso tenha ficado claro para os daqui e para os de fora. Então, como é que nós temos hoje uma palavra que ela mesma vai falar bem de mim? Eu estou falando a palavra de Deus. Ela fala bem de mim ou ela fala mal de mim? A palavra de Deus, porque a palavra é que nos julga. Correto? Até aí meu raciocínio está sendo compreendido? É a palavra que fala de mim. Acho que o senhor está falando e não está falando. Então eu vou falar, já que você não quer. Eu quero o texto. Quando nós pegamos, eu chego lá. Quando nós pegamos Jó, e havia um tribunal. Esse tribunal chega aquele que diz, Jó tá desse jeito que o senhor fez uma blindagem nele, o senhor o cercou com uma sebe. E Deus tinha dito dele, já pela segunda vez, homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Então ele era bem dito, bem falado pelo próprio Deus. Ele não era mal falado pelo próprio Deus. Quando nós pecamos, quando nós andamos em desacordo com a palavra de Deus, nós nos tornamos embaixo do quê? Do maldizer da palavra. Aquilo que a palavra promete para os pecadores, nós estamos embaixo dela. Então, independentemente de Cristo, da vinda de Cristo, as minhas atitudes fazem com que eu resgate todas as palavras malditas sobre a minha vida. Quando nós pegamos aí, eu vou para o texto que vocês tanto querem. Eu vou pegar basicamente este que para mim é muito claro. Quando diz em Lucas, por exemplo, 11, 23, 24, diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, repouso, moradia, e não encontra, ele diz assim: voltarei para a casa de onde eu saí. Então, para você ver que existe a maldição que ela está aqui, nas regiões celestiais. A maldição está aqui. Visto que eu amei a bênção, ela se apodera de mim. Visto que eu desprezei a bênção e amei a maldição, ela me veste como um vestido. Porque nas regiões celestiais, Paulo diz que está ali
tudo que é maldito, principados, potestades, dominadores, governos, está nas regiões celestiais. Esse é o texto. Esse é Lucas 11, um 24. dos textos. Eu acho mais, se você achar que não foi suficientemente convincente para você. Aqui não diz. Esse é o bispo. problema. Não, é você usar o texto hereditária. Então. Me desculpa. Aqui, esse é o grande aqui problema. fala da maneira de Satanás agir. Aqui não mostra maldição hereditária. Este homem, pode ser que o bispo este tenha homem outro. que diz quando o espírito imundo sai de um homem. Quando Agora o espírito é minha vez. Peraí. Quando o vez. espírito imundo sai de um homem. Se o espírito imundo estava nesse homem, aquele homem era imundo, era maldito. Certo. Vamos lá. Se você discordar disso, eu vou ter que rasgar a roupa aqui igual a Anás e Caifás. Calma, posso. Porque a maldição estava ali. Olha, Mas a maldição, a maldição, querido Luciano, querido Fabiano, a maldição que Jesus quebrou, que ele quebra sobre as nossas vidas, eu posso dar legalidade e essa maldição ser reintegrada ao indivíduo. Eu trago ela de volta para mim. Porque ele anda como um leão tentando quem possa tragar. Não é isso que você não vocês quer ensinam. que seja Presta isso. atenção, não é isso. A única forma de vocês ensinarem isso é dizer o que o texto não diz. Essa é a grande verdade. Você lê um texto... Ou texto que você não quer que seja assim. Não, você trouxe um texto com uma interpretação que o texto não está dizendo. O Bispo G leu um texto, mas o texto que ele leu sobre os terafins não diz o que ele está dizendo. Isso é o que ele está acrescentando. Familiar. Mas não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo é um ídolo familiar. Um ídolo familiar é um espírito familiar que vem de família. É isso não mesmo. É isso, Mas claramente Não é isso que o texto... O ídolo familiar é o governo. A palavra está com o pastor Fabiano. Deixa eu Fabiano, isso é a palavra está com o Os Fabiano. terafins eram governo dentro dos lares. Os terafins eram deuses dentro dos lares. 15 Apóstolo, pastor são Fabiano. ídolos, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, não são nada. Por não trás são deles nada. são demônios, Paulo fala. São demônios que têm influência Eles não são pelo nada pecado. por causa do poder de Deus, sim. O pecado é uma Mas eles habilitação. existem e agem. Apóstolo, por favor. pastor Fabiano. O pecado é uma habilitação para que a pessoa tenha consequências? É claro que ninguém discorda disso. O grande problema de vocês, o bispo chegou a dizer, meu Deus do céu, que o sacrifício de Jesus anulou apenas o pecado original, que existem outras maldições, que o sangue de Jesus não anulou. Isso para mim é uma aberração herética. Me prova, você está trazendo uma heresia. Não. Então, o senhor Você disse, está trazendo. O senhor tem noção do que o senhor disse? Eu digo a palavra de que Deus. O sangue de Jesus, que o sacrifício de maldição Jesus... é a maldição da lei. Não anulou outras maldições. Não, nem é maldição do pecado, é a maldição da lei. O senhor está dizendo que existem outras maldições, além do Existem pecado, outras maldições. e que o sangue de Jesus não anulou. O próprio Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Nós estamos falando de espíritos familiares, pessoas que têm habilitação então, olha dada só, por a um minha pai, vez, por uma mãe. Minha vez, segura. Minha vez. Aonde que está na Bíblia, e vocês não têm um texto para mostrar que existe outras maldições que Jesus não anulou com o sacrifício na cruz. Isso é uma falácia. Isso Mas, é uma Fabiano, argumento... você também não apresentou um texto. Só um Você só pouquinho, apresentou você usa o texto de Ezequiel. Apresentou? Eu vou ler o texto que ele apresentou. Eu ainda estou Só na minha ele. vez. Romanos capítulo 7, versículo 22. Isso aqui explica. Não isola o texto. Não está isolado, não. Isso aqui explica completamente. O Novo Testamento, ele é claro. Olha Ele- só, ele é versículo muito 23. claro, mas é Paulo dele que saiu tá as grandes explicando heresias. o bem e o mal. Ele diz, eu vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, me tornando prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Natureza adâmica, natureza do pecado no homem. Perfeito. Aí ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu mesmo sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne eu sou escravo da lei do pecado. Aí ele continua no Romanos capítulo 8, versículo 1, continuação. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, porque ela estava enfraquecida pela carne, na lei,
nós éramos enfraquecidos pela carne. Então Deus fez, enviando o seu Filho à semelhança do homem pecador, como oferta para o pecado, assim condenou o pecado na carne. Olha o versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas e que nós não vivemos mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. E quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas aqueles que vivem segundo o Espírito... Isso. Pastor, isso você citou aí o tempo todo, Luciano. O teu texto, o texto de tua escolha citou o tempo todo a lei. A lei, diz a lei, o sacrifício de Jesus. Todo o seu texto. O que ele não anulou? Mostra pra mim no texto. Aonde é que tá a maldição que o sacrifício da cruz não anulou? Me dá um texto. Jesus não, você só diz da lei e do pecado. Bispo G, a palavra do Bispo G. Ó, o contexto que ele leu. Esse que é pegar um versículo fora de contexto, às vezes dá nisso mesmo, né? É assim, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos ver o contexto? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não fala aqui um ponto daquilo que ele quis colocar aqui, que tudo foi levado, embora não tenha mais influência. Mas, bispo, o texto diz que identidade. O texto diz que tudo se fez novo. Que tudo é tudo isso. O quê? Então, o tudo relacionamento. Não, é por isso que eu estou perguntando o relacionamento espiritual. Por favor, só dá um texto que diz relacionamento espiritual. Mas o texto tá que você leu... que Jesus não pôde levar na cruz. Onde está a maldição aqui que ele levou toda a maldição? Me prova um. O texto que você leu, ele é claro. Você leu nada, você leu do pecado e da lei. O texto lido pelo Fabiano trata especificamente do Paulo explicando o pecado hereditário que foi promulgado através da lei, se tornou lei de referência, porque antes não havia lei. Se não havia lei, nós vamos pensar que, segundo os próprios textos bíblicos, ali não era imputado como pecado. Então, depois da lei, a lei veio por causa do pecado, então houve lei. Então, quando chega o julgamento de Cristo, que ele julga, ele anula ali pela vitória que ele teve. Como foi a vitória? Essa vitória foi que ele, sendo o último Adão, passando pelos mesmos, pelas mesmas características, pelos mesmos afrontamentos. Enquanto Adão perdeu num paraíso, ele vence num deserto para mostrar ao homem que é possível vencer Satanás. Então, a lei ali, segundo o próprio texto exposto pelo pastor Fabiano, a lei ali, o pecado da lei, eu não estou excluindo aqui, pastores queridos, que Cristo, ele cancela sim, eu acredito que ele cancela todo o pecado, mas eu também acredito... Você pensa diferente do bispo? Não, eu só penso diferente de vocês dois no contexto que eu trago esse texto aqui, que o espírito imundo, quando sai do homem, ele volta. Olha, volta aqui pra mim. Então a maldição volta ao homem. Volta aqui pra mim agora, a questão é... Olha, volta aqui pra mim, é importante que você dê a sua opinião, que você traga a sua opinião. Eu vou ouvir um áudio agora que tem de um ouvinte e eu volto a palavra com o pastor Luciano, tá certo? Vamos ouvir o áudio. Bom dia, aqui é o Bruno de Itapevi. Eu queria fazer uma pergunta pro Bispo G, nessa fala que ele disse agora, né, que a questão do vício, houve uma habilitação em algum momento, né, vício, homossexualismo e tudo mais. E nos casos que, tipo assim, a primeira pessoa da família a ser gay, tipo assim, nos dias de hoje, né, vamos dizer, isso aí também é uma maldição hereditária? Bom, como é que funciona essa questão? Existem... Assim, teve o pai e o filho... o vô nunca foi gay, nada, e de repente o filho é. Perfeito, eu acho que a pergunta dele é muito apropriada. Nós não falamos de uma geração, nós estamos falando de espíritos familiares. Então, a geração, ela pode vir, por exemplo, ter uma descendência. Eu tenho descendência de índio. Eu tenho. Então, eu não vou nem saber se algum outro teve alguma característica de influência para mim. Eu não vou saber. Mas, da mesma maneira... Foi o primeiro que, no caso dele que está colocando, não teve avô, não teve pai, pode ter tido um tio?
aonde nessa família houve ali alguma situação, vamos dizer, genética, que facilitou a entrada, porque é o tentador. Então, quando fala sobre o ídolo, né? O ídolo, o próprio apóstolo Paulo fala que há demônios. Então, a gente só fala do diabo como uma criatura individual. Não é só uma criatura individual. Nós temos 1/3 dos céus que foram precipitados na terra, são anjos malignos que se transformaram, são demônios. E demônios influenciam, são tentadores, determinadas áreas. Então, tem espíritos de violência, a gente até percebe. Quando é que um espírito de violência vai funcionar dentro, vamos dizer, de uma família? Quando tiver alguém apropriado, alguém que tem uma característica mais agressiva e, obviamente, ele percebe ali o campo para uma influência, né? O termo é dominador. É uma entidade que domina e a pessoa reflete aquilo que ela tem, ele vai alimentando a entidade e ela vai dominando. O espírito de medo, de pânico é assim. Pastor, e da mesma forma. Pastor Luciano. Eu, ouvindo esse áudio aqui desse rapaz, o exemplo que ele deu é um exemplo muito bom. Por quê? As pessoas vão dizer que a pessoa que é homossexual é por genética. Isso vai desconfigurar, porque nós temos grande parte daqueles que são, os pais são héteros. Dizer que é uma maldição é um outro problema. Porque maldição, como é que a gente quebra uma maldição? É orando. Então eu oro, e por que a pessoa não deixa de ser? Então nós temos uma terceira opção, comportamento. Que é o que a psicologia vai dizer, né? Alguns ramos da psicologia vão apontar para isso, comportamento. Aquilo que para muitos é visto como uma maldição hereditária, eu vejo como comportamento. Ainda que o bispo coloque que existe aqueles que são mais propícios ou não, eu não vejo desta forma, porque eu tenho exemplos na minha casa. Meu pai faleceu ano passado, foi alcoólatra, teve problemas seríssimos com bebida. Eu sou o filho mais novo, tenho um irmão mais velho, que já teve problema também com vícios, e eu não tive. Fomos criados no mesmo lar, tivemos a mesma influência do meu pai e da minha mãe, que é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. E onde que está a maldição? Eu decidi, eu escolhi andar com Cristo. Ou seja, você escolheu a boa influência da sua mãe. Exatamente, eu fui influenciado pela minha mãe, também fui influenciado pelo meu pai, porque meu pai foi meu amigo, meu parceiro, mas a influência do vício, da maldição do vício, não teve efeito. E sobre os meus filhos, eu tenho 3 filhos, sobre a vida deles também não tem. Por que não tem? Porque eu decidi andar com Cristo. A maldição não tem efeito, não existe essa transmissão. Porque se tivesse acontecido essa transmissão do meu pai, eu e meu irmão teríamos esse problema. Apóstolo. Note, glória a Deus e graças a Deus por isso, pastor Luciano Scala. No entanto, isso não comprova, de fato, porque na sua família houve esse precedente e essa consequência positiva que você quebra a maldição. Porém, se você não vigiar, você pode ter certeza que o inimigo te traga. Assim como, se seus filhos não vigiarem, o inimigo traga. Por quê? Porque eles estão à espreita de quem possa tragar. Está escrito na tua Bíblia e na minha. A exemplo meu. Eu venho de uma família que desde pequeno eu participei de sessões espíritas dentro da minha sala, da minha casa. Ok? De uma família católica espírita. Todas as sessões que havia ali, eu me lembro hoje como se estivesse vivendo esses anos. Hoje eu estou com 58 anos, eu tinha 3. Eu me lembro tranquilamente quando o referido homem foi fazer um passe em mim e ele, ao tomar as minhas mãos e cruzar, ele foi empurrado para trás. E ele disse, opa, esse menino não, ele é forte, ele tem algo forte. E ele não conseguia me benzer, me dar passe. No entanto, ele dava passe em todo mundo. Bom, traduzindo e trazendo isso para o presente. Hoje, nós somos 3 homens pastores dentro da casa do meu pai, dos 12 filhos. Somos 3 pastores e temos mais 2 evangélicas. Dos 12, nós estamos com 5, ok? Então, hoje, eu tenho na minha família uma irmã, que é a mais velha, que está com sua filha também, já bem adulta, de quase 30 anos ou 30 anos. As 2 são bruxas. Assumiram agora a questão de 3 anos para cá, estudaram e são wiccas, bruxas, né, que viajam no tempo e tudo mais.
de uma família. Então, o fato de eu ter aceitado a Cristo, da revelação de Cristo conseguir chegar à minha mente e eu me abrir para isso, eu creio que foi quebrada a maldição da espiritualidade pagã, da espiritualidade de espíritos ocultos na minha vida. Porém, se eu não vigiar, se eu não mantiver, eu sou filho de um homem alcoólatra. Ele também parou por decisão própria sem ser cristão. Eu também fui alcoólatra. Só consegui parar com Cristo. Então, nós temos situações que aí você está trazendo, pastor Luciano, em que não serve para todos. Eu estou fora dessa maldição hereditária que está na minha família. Porém, a minha irmã lá continuou, ela está dando continuidade, porque não são todos. Assim como os filhos de Davi, não foram todos que estiveram embaixo da mesma maldição, por exemplo, sexual. Mas a pergunta para o senhor, apóstolo, essa questão não foi uma questão de escolha? O senhor escolheu servir a Cristo e a sua irmã escolheu. Então, quando a gente chama escolha, não é uma a gente está querendo, a gente está querendo negar a ação diabólica. Tá. Uma outra pergunta para o senhor. O senhor já respondeu muito simples e corretamente. Cirúrgico. O senhor foi cirúrgico, mas eu faço uma outra pergunta ao senhor. O senhor disse a gente está querendo negar uma ação diabólica que ninguém pode negar que o diabo trabalha. Eu vim de uma família escravizada por Satanás. Vou te dar um exemplo. Tá? Vou te dar um exemplo. Olha que família boa era a minha. Minha mãe era feiticeira. Minha irmã era feiticeira. Meu irmão, ladrão de banco. O outro, traficante. O outro era tão ruim e eu na mesma linha. O dia que eu aceitei Jesus, meu irmão, que era ladrão de banco, morreu dando glória a Jesus, salvo em Cristo. Amém. Meu irmão, que era traficante, hoje é pastor. Aquela minha irmã é crente e mamãe morreu falando em língua estranha e foi pro céu. Aleluia. Então, eu te pergunto, a questão é o seguinte: quando a gente faz essa transferência, nós não estamos tirando em si a responsabilidade das escolhas da pessoa, apóstolo? Muito pelo contrário. Nós não temos essa responsabilidade literal, pastor Calixto. Veja bem, nós precisamos entender o que é governo, o que é regência. Nós estamos embaixo de uma regência maligna neste mundo. Quando nós renunciamos o mundo para viver o reino de Cristo, nós assumimos uma outra regência, a regência de Cristo. Dele é o governo. Amém. O governo de Cristo. E se ele tem o governo, Paulo vai dizer em Romanos o seguinte: sabeis que aquele que governa sobre vós, vocês se tornaram escravo dele. Se eu sou o governo de Cristo, eu não saí do governo de Satanás? Saiu do governo de Satanás. Porém, é que entender que estar fora do governo de Satanás não é estar fora do perigo de Satanás. Porque eu volto a dizer que ele brama como leão tentando a quem possa tragar. Mas o perigo, quando eu dou legalidade, até tá aqui na terra. Quando eu dou legalidade, pastor Fabiano, deixa eu concluir só isso. Quando eu dou legalidade, quando eu abro, mesmo estando no governo de Cristo, aquele que eu me faço servo, rapaz, eu queria mostrar isso aqui, viu? Por que que o Bispo G tem o chazinho? Olha, o homem tá terrível na terra aqui. Pastor Fabiano. Essa transferência de responsabilidade é que é um grande problema. A Bíblia é clara. Nós fazemos o que o homem planta, o homem colhe. É isso que está na Bíblia. Então, se você faz a escolha errada, você vai colher a consequência dessas escolhas erradas. Não tem a ver com meu pai, com a minha mãe, com quem quer que seja. Deixa eu falar. Apóstolo. Tem a ver com tem a ver com uma prática aprendida. Isso chama cultura. Comportamento. Então, você assiste um comportamento, você aprende com o comportamento que você assiste. Se você for criado por uma família de traficante, coisa e tal, você vai crescer de que forma? Vendo aquilo. Você vai crescer vendo aquilo e aprendendo aquilo e se tornar um tipo de gente mais difícil, porque foi a escola que você teve. Agora, se você cresce num lar cristão, por isso que a Bíblia diz, pega o menino, ensina o caminho que deve andar. Por quê? Porque quando ele crescer, ele vai se lembrar do Senhor. Então, é uma prática aprendida. Então, aí Fabiano, você quer espiritualizar de forma sensacionalista, que a maldição, é isso que vocês não têm um texto para dar para nós. Eu pergunto para você, que existe Luciano, um demônio habilitado, aí o cara
é transformado Pergunto pra no você, sangue de Luciano. Jesus, mas ainda tem, deixa eu terminar, ainda tem um demônio que ele está habilitado porque a pessoa... Ele não está habilitado, Não, é nós isso o que vocês estão habilitamos. dizendo. Não, é isso que tá você dizendo. entendeu. Eu disse Agora, que nós habilitamos. se você pecar, você vai colher consequências. Se isso é uma habilitação. Não distorça nossas falas. A habilitação Agora, me responda uma coisa, Luciano. Me responda uma coisa. Eu trabalhei na Secretaria da Educação e fui responsável por muitos trabalhos dentro da Fundação Casa. Quando você pega dentro da Fundação Casa... Faça a pergunta, pô. Eu construo a pergunta. Dentro da Fundação Casa, há mais meninos cristãos, filhos de cristãos, do que qualquer outro. A penitenciária também. 75%. 75%. Eu ouso a dizer que vai além. Mas isso não é padrão, isso não é margem. Não, isso é padrão. Não é padrão. Peraí, vamos ver Independente de ser filho de cristão. Agora ele me interrompeu. Agora foi ele que me interrompeu. Vamos ouvir a pergunta do Foi ele que me interrompeu. Agora você está entrando no gato. Você entendeu, mas talvez o ouvinte não entendeu. Então vai Talvez lá, o ouvinte apóstolo. entendeu. Então veja conclui. só, são todos nascidos em lares cristãos, todos foram educados, porém eles deram legalidade quando, sob influência de uma regência que não era a de Cristo, eles deram ouvidos a uma regência, mas não tem a ver com e eles se tornaram... É espiritual. Não tem a ver com espiritualidade. Presta atenção. Posso responder? A gente ora e não sai. Então vamos ouvir a resposta. Nós vivemos num mundo espiritual, a que gente só há ora e dois sai. governos. Não é espiritual. E esses governos são espirituais. Agora vamos ouvir a resposta. O senhor me interrompeu para fazer a pergunta, agora deixa eu responder e terminar minha fala. Mas você me interrompeu na minha pergunta. Não interrompi não. Interrompeu. Bora. Presta atenção. Tá concluída a pergunta? Veja só. Pra mim voltar depois com o Bispo G. Ó, a pessoa tem uma prática aprendida. Ela tá na escola, tá na rua, é filho de crente. Às vezes, o crente não dá testemunho dentro de casa, infelizmente. Tem muito filho de crente desviado porque ele não é crente dentro de casa, é crente na igreja. Veste uma roupa de crente, tem uma aparência de crente, mas não tem um testemunho de crente, não tem uma vida de crente. Porque não é todo a regência mundo. lá não é Cristo. Não é todo mundo. Não é religião que dita o padrão. Tem gente que não é a regência. Tem gente que não é cristão, não é evangélico, mas tem um estilo de vida que dá show moralmente, e muito né? cristão e tem educação, a família tem educação e prova um comportamento diferenciado. Agora, olha só, o texto. Porque eu gosto de pôr texto, e eu espero até agora o texto de vocês. Você não quis aceitar, só isso. Não tem texto. Foi apresentado o texto. Lucas 11 não. Lucas 11. Lucas 11 não é texto. Vocês apenas não querem aceitar, Luciano. Olha o que o fato de vocês não aceitarem não anula o Fabiano, que eu vou voltar a palavra pro apóstolo G, pro Bispo G. Romanos capítulo 6:11. Assim também considerai certamente que vocês estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Então não reine o pecado. O pecado não pode reinar no vosso corpo não mortal. Reine. Para que vocês não obedeçam às concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento da iniquidade. Então pode ser apresentado. Mas apresenteis a Deus como vivos dentre os mortos. Porque o pecado, olha só, não terá domínio sobre vocês. Não terá. Porque vocês não estão debaixo da lei. Então, porque vocês não estão embaixo da lei. Pastor, o seu texto te contradiz. Bate de novo, mesma coisa. Não contradiz. O teu texto te contradiz. Contradiz você. Porque nós estamos afirmando o tempo todo que um cristão, a gente está falando de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, um crente, um cristão. Um cristão, ele não vai viver no pecado. A Bíblia diz para nós, cristão, faça morrer todos os dias as obras da carne em você. Isso. Agora, senão ela está imperando. Se o cristão vai para o pecado, ele está dando sim legalidade. As obras da carne continuam imperando, a não ser que eu deixe que Cristo impere. Poxa vida, deixa eu falar. Você me interrompe o tempo todo. A Bíblia diz o quê? Não deis lugar ao diabo. Ao diabo. Isso é para nós que somos cristãos. Aquele que está de pé, tal. Então, se eu der lugar ao diabo, o que acontece comigo? Exatamente. Você vai viver as consequências do seu pecado. Apóstolo, isso não é maldição hereditária. Isso não tem a ver com os pecados dos meus pais. Se ele der, não está dizendo que ele vai dar porque ele está amarrado a outra. Então, quem? Peraí, era uma pergunta? Então, alguém de nós, cristãos, dá lugar ao diabo. Então, a maldição hereditária que vem pelo pecado, ela
torna pro indivíduo. Não, mas a questão de você dar lugar ao diabo não quer dizer que você tá amarrado a uma maldição. A pessoa é uma escolha. Você resgata Se a você maldição. for liberto, acabou. Bispo Se você é transformado, acabou. O pecado resgata a maldição. Corta o microfone dos dois, palavra com o Bispo G. Palavra com o Bispo G. Bom, olha, eu quero até tratar, porque, assim, eu fiquei muito tempo trabalhando ali na penitenciária, na casa de detenção, né? Nós tínhamos a igreja em frente. Então, lá, tinha essa proporção mesmo. 75% era filho de crente. Infelizmente. E eu sei as principais, assim, denominações da época, elas eram muito exigentes. Uhum. Então, elas tinham uma exigência muito grande. Então, não havia espaço para o jovem na igreja. Então, obviamente, o diabo não se brinca. Quando a gente fala o diabo, nós estamos falando espíritos malignos. O diabo não é só uma pessoa. O diabo tem muitos. Diabolos. Então, é o acusador, é o insinuador, é o caluniador. Então, que se manifesta, né, Bispo G, de várias formas. Várias formas. Eles têm especificação. Existe espírito de vício, existe espírito de violência. Agora, quando ocupa um espaço numa família, percebeu que a pessoa tem já, vamos dizer assim, um comportamento, ele vai aprofundar, ele é o tentador. Ele achou brecha. É isso aí. Agora, como é que fecha a brecha? Você desligando esse mal, quebrando a habilitação com o poder e autoridade da igreja. Por isso que eu não confio, eu não confio. Que é dada por Cristo, né, Bispo? Que é dada por Cristo. Ele deu autoridade à igreja. Por isso eu não confio. Eu vi aí ministérios de cura interior que eu achei um absurdo. Nem igreja tinha. Era um apóstolo e ele fazia um ministério de cura interior. E apóstolo do quê? Nem igreja tinha. E o ministério de cura interior sendo exercido por alguém que não tem igreja. Se o poder e a autoridade é da igreja no contexto do senhorio de Jesus Cristo, que ele delegou essa autoridade, então aí é controverso. Mas que existem espíritos que especificamente vão trabalhar, talvez a palavra maldição, ela esteja sendo colocada de uma forma, interpretação de vocês diferente da nossa. Quando nós falamos de maldição familiar, nós estamos falando de espíritos familiares, que percebem que tem uma habilitação e vão, em cima desse, jogar e bater firme até, o quê? Com a tentação, com a malignidade que possa levar. Vacilou, a pessoa pode cair. Adão e Eva estavam no paraíso. Eu sou obrigado a concordar com o senhor que há demônios que agem. Isso ninguém porque discorda. Eu sou prova disso. Sim. E que o diabo percebe a fragilidade da pessoa em determinada área e ele age em cima disso. Concordo com o senhor. Eu concordo. Eu sou obrigado a dar mão à palmatória porque eu já vi isso. Né? Então a gente convive, como pastor, a gente convive com isso. O diabo vai atacar cada um naquilo que é a sua fragilidade. Perfeito. Por exemplo, o diabo não vai vir pra cima de mim, botando aqui mala de dinheiro pra me roubar, porque ele sabe que isso não mexe comigo. Mas é aquela famosa história dos 3 irmãos que subiu um monte. No que se é atentado? Aí um falou, não, meu negócio é mulher. E o outro, não, meu negócio é dinheiro. Eu não posso colher salva na igreja e tal. E perguntou pro seria o seu. Ele falou, o meu, a desgraça é a língua. Não vejo a hora de descer daqui pra contar pra todo mundo o pecado de vocês. Então, o diabo age e tal, pá, ali. Lógico. Eu concordo. Sim. Eu concordo. Eu sou obrigado a concordar. Agora, o que fica... para mim, a pergunta é: se o diabo tem todo esse poder de agir por causa da legalidade que Adão deu, ponto. Como é que a obra de Cristo não supera... Não é suficiente. ...o que Adão fez? Essa é a minha pergunta. Não é se Cristo pode... Se o sangue do Cordeiro... Se o sangue de... porque olha o que a Bíblia diz, eu quero que os debatedores pensem. Ele diz que o sangue de Abel clama da terra até o alto céu. Mas que o sangue de Cristo vai desde as profundezas até o mais alto céu. Ou seja, que o sacrifício de Cristo... essa é a minha indagação para esse ouvinte que está ouvindo. Até aqui o diabo reinou na vida dele. Quando ele chega na cruz de Cristo, acabou. Ele não é totalmente liberto, ainda fica alguma não tem mais coisa tentação, que ele precisa. Não tem mais a influência bispo, de demônios. A tentação a luta vai ser vai ter constante. A questão é se ele está debaixo de uma maldição ainda. Porque assim, quando a gente fala de maldição hereditária, é um bojo, né? Existe como quebrar, existe toda uma ritualística. E o nosso desafio, tem coisas que aparentemente, ouvindo o bispo, ouvindo o apóstolo, parece que faz sentido.
parece, algumas coisas parece que faz sentido. É que não tem fundamento bíblico. Os textos citados no Antigo Testamento... Não explicam o que vocês explicam. E no Novo Testamento não tem. Então assim, o desafio é esse. Porque se tem no Antigo Testamento, eu coloco aqui o texto de Ezequiel 14. Se tem no Novo Testamento, não foi colocado. Aqui ainda não foi colocado. Foi colocado várias vezes, mas vocês têm outra interpretação, vocês não querem aceitar. O texto que o apóstolo colocou foi o de Lucas 11, que na minha opinião não tem nada a ver com essa questão de maldição hereditária. Na sua opinião. Uma colocação aqui. O senhor acha que tem, bispo? Eu não, nem lembro o que é de Lucas 15. Porque mas, eu acho que o senhor também não vai concordar, Lucas 15 é aquela questão Lucas da 11. casa vazia. E depois ele cita homem. Que o demônio volta. Sim. No 23. E ele leva 7 demônios a mais com ele pra casa. seria o desviado, Não tem, na minha opinião. Seria o desviado. No 23. O senhor quer dar uma palavra sobre isso? No 23, ele muda a metáfora da casa para o homem. Note isso. Mas sim. Casa lá é o homem. Mas eu acho que nem o bispo concorda que isso que ali é fundamento de maldição hereditária. Não é a maldição nesse contexto. O que ele colocou, e eu concordo, é que essas entidades, elas vão procurar oportunismo, vão procurar oportunidade. Se encontrar, vacilou, ele vai entrar e vai trazer 7. É o desviado. Então, mas aí só que esse texto aí, todo mundo sabe que Deus está falando de Israel, né? Dos judeus. Que por tantas vezes que foi... Essa é o texto. E que quando eles não aceitaram o Cristo, as condições dele se tornou pior do que a que eles estavam. Não maldição hereditária. A questão é assim, que ninguém discorda que existe batalha espiritual, que nós temos que estar de pé, influência diabólica, a influência, a tentação, ninguém discorda disso. A questão é a seguinte, é que na argumentação de vocês, em relação à maldição hereditária, é que isso vem de família, e que para mim é um grande absurdo, e até agora eu não vi nenhum texto que fala que existem questões malditas na minha vida que o sangue de Jesus não foi o suficiente. Então, olha só, vamos fazer um comparativo com esse texto de 1 Coríntios 15, 44, que diz assim, que o primeiro Adão se tornou um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante. A gente está falando do primeiro Adão e Jesus, que é o último Adão. Olha só, não foi espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem, que é o primeiro Adão, é do pó da terra. O segundo homem é do céu. Agora, olha o que ele diz no versículo 48. Os que são da terra são semelhantes ao terreno, mas os que são do céu é semelhante ao homem celestial. Então vou parar aqui. Os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Se Jesus passou na minha vida, o sangue de Jesus passou na minha vida, eu sou semelhante ao homem do céu. Se eu sou semelhante ao homem do céu e isso me coloca diante de Jesus, como Jesus, a imagem e a semelhança do Cristo, semelhante a ele, porque agora ele é o primogênito entre muitos irmãos semelhante a ele, se eu me torno semelhante a Cristo, aonde é que está a maldição que esse sangue não foi capaz de tirar da minha vida? Porque esse texto está dizendo que eu sou semelhante ao homem do céu. O sangue passou pela minha vida. Nós vamos falar da mesma coisa. Você está falando do sangue, do pecado. É porque até agora não tem um texto. Eu vou a um áudio para ouvir e aí a gente volta aqui. Vamos ouvir o áudio. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o Júlio de Indaiatuba. Tô ouvindo o debate aí da Rádio Mais, uma rádio que tem me ajudado muito espiritualmente. Eu queria deixar uma pergunta pro irmão aí que falou que na família dele não teve isso, que o pai dele foi alcoólatra, o irmão dele foi alcoólatra, mas ele não, e os filhos dele também não, mas ainda existe uma possibilidade, certo? Os filhos estão vivos, ele está vivo. Deus queira que não é por isso que a gente busca, que a gente preza, mas ainda existe a possibilidade de acontecer, porque ainda estão vivos, certo? Pastor Luciano, é pro senhor, existe a possibilidade. Essa ninguém, não dá para negar, Quero né? agradecer a mensagem, mas é assim, o que eu estou dizendo é que isso não pode ser configurado como uma maldição hereditária, foi isso que eu expliquei. Porque se fosse uma maldição hereditária, teria tido o efeito tanto na vida do meu irmão, como na minha vida e, consequentemente, na vida dos meus filhos. O que eu disse é
que nós somos responsáveis. Isso pode acontecer com qualquer um. Porque todos nós somos responsáveis, mas não significa que existe uma maldição e que necessariamente essa maldição tem efeito sobre minha vida, porque o sangue de Jesus já me cobriu e já me purificou e eu sou uma pessoa espiritual. É aquilo que o texto de Coríntios nos diz aí. Eu queria até citar, né, quando fala sobre influência, porque existem pecados, existem situações até que podem ser ou não de espíritos familiares, que as pessoas às vezes nem percebem e nem sabem. Que é a luta da própria pessoa para vencer aquele mal. E que não é só uma questão comportamental. Então, o que ocorre é que às vezes a gente quer tirar aquilo que é a influência do inimigo, dos demônios. Então, Caim mata o irmão que Deus amava, demonstra isso. E que não era igual Caim, sendo filho do mesmo Adão. Perfeito. E veja que o Senhor põe uma proteção em Caim. Por que Deus pôs uma proteção em Caim? É uma proteção. 7 vezes será vingado Caim quem o matar. Por quê? Porque Deus sabe a influência do inimigo e de espíritos malignos. Não tem outra desculpa. Não adianta querer forçar uma barra. Vem o outro, que é descendente dele, não mata um, mata 2. O senhor sabe que isso é uma sombra para nós, né? No Lameque. Antigo Testamento. Não, pera um pouquinho. Não despreza, um dia você vai precisar. Não despreza o Antigo Testamento. Não fala que é sombra. Eu não desprezo, não. É uma sombra. Não. Isso daí está falando sobre sobre o sacerdócio levítico. Lê Hebreus. A proteção de Caim. Lê Hebreus. Deixa eu terminar, gente, por favor. Deixa eu terminar. Está falando nós sobre somos Hebreus. Herdeiros do pecado. Pastor Fabiano, deixa o bispo já concluir a fala. Hebreus está falando sobre sacerdócio levítico. Isso é sombra do passado. Tá bom? Outra coisa. Então, quando um descendente de Caim mata 2 por motivo banal, o que acontece? Deus põe uma proteção 70 vezes 7. Por quê? Se o diabo tem uma influência a ponto de esse cara matar 2, eu vou ter que pôr uma proteção maior. E o que é isso então? Dizer que não tem influência maligna? Desculpem, existe espírito de religiosidade. E é um perigo o espírito de religiosidade. E a gente vê isso acontecer, por isso que uma grande parte dos jovens de umas gerações atrás estavam na cadeia. Espíritos de religiosidade, não era só religiosidade. É como você colocou, um é uma coisa em casa e a outra na igreja. Agora o que é isso? É religiosidade, porque aquele que tem o Espírito Santo, ele procede da forma adequada. Então tem aí o exemplo que eu vejo de uma maldição chegando do pecado, mas a consequência da influência do diabo é muito maior. Em Lameque, então 70 vezes 7. A proteção de Deus, a maldição. O que eu acho, o que eu vejo, aquilo que Pedro diz: maridos, coabitai com as vossas mulheres com inteligência, para que as vossas orações não sejam impedidas. Eu acho que é uma questão de vivência, de aprendizado das Escrituras. Que muitas vezes as nossas igrejas no passado, eu vim talvez da igreja mais radical que possa existir dentro das Assembleias de Deus, de falta de ensinamento. E a falta de ensinamento vai abrir brecha para que você aprenda outra coisa. O ensinamento errado. O ensinamento errado. A mesma coisa, a gente viu isso muito tempo. Os pais não levavam os filhos para a igreja, mas deixavam sentadinho lá para a Xuxa ensinar. Então o que vai aprender? Então, a questão, aí depois eu não posso transferir a responsabilidade. É uma responsabilidade nossa, né, de tal. Agora, a grande questão é, eu tô entendendo o que o Bispo G diz, e eu não vou aqui negar a influência de Satanás, dos demônios, para levar algumas pessoas a caminhos maus. Ponto. Mas isso deixa claro. É uma escolha pessoal de cada pessoa. Amém. De ir ou não ir, né? É uma escolha. Agora, que o diabo age mesmo. Com certeza. Se o diabo tentou... Pedro não estava endemoniado, mas estava sob influência diabólica para tentar desviar Cristo dos seus caminhos, não é? Olha, gente, a coisa está muito boa, tá? Mas eu tô chegando no final. O Bispo G vai ter que trazer vocês aqui de volta aqui porque eu acho que é a dúvida de muita gente lá fora, né? Como é que é isso? Caramba, eu fui liberto por Cristo, mas ainda vejo uns respingos de coisas e tal.
mas esse respingo é porque eu sou amaldiçoado, é porque eu tenho uma maldição, ou é uma escolha, é falta de renúncia minha mesmo, porque eu tenho essa tendência, eu preciso renunciar a cada dia às minhas vontades. O diabo tá sempre bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Lógico que tá, e vai continuar até a vinda de Jesus. Isso aí não tem jeito, né? E olha, vocês vão ter que voltar aqui, porque tem muita coisa ainda para explicar. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Luciano, dar ele aqui 2 minutos para as suas considerações finais. Pastor Calixto, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a toda a produção da Rádio Mais por esse espaço, e nós estarmos aqui dialogando acerca de um tema que parece ser simples, mas tá aí, né? Um tema que a gente ficou 2 horas conversando, parece que se nós tivéssemos mais 1 hora, ficaríamos aqui mais tempo. Quero agradecer aos pastores aqui da mesa, agradecer você que ficou conosco até agora, acompanhando esse debate. Na minha opinião, volto a dizer, na minha opinião, não existe essa doutrina, essa crença da maldição hereditária. O que existe, sim, é uma pessoa liberta quando ela tem um encontro com Jesus, e a partir daí o mal não tem mais efeito na vida dela para tirar essa pessoa da bênção. Então a bênção de Deus, ela é superior sobre todas as coisas. É nisso que eu acredito. Vou deixar aqui as minhas redes sociais. Por favor. Para você falar comigo, tá aqui. O Instagram é @LucianoEscala. E você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. É o 011 São Paulo 964242661. Sou responsável por um projeto que ajuda dependentes químicos a deixarem os vícios das drogas. Precisando de apoio, entre em contato comigo. Também sou responsável por uma missão na África, em Moçambique, e também ajudo pessoas que estão em situação de rua. Se você pode nos ajudar, sexta-feira agora nós vamos distribuir centenas de refeições nas ruas. Se você pode nos ajudar, a cada R$20 que nós arrecadamos, nós conseguimos alimentar 5 pessoas. O Pix está aqui, é o 17-668-756-0001-06, em nome do Instituto Viver na Bênção. 17-668-756-0001-06. Você pode falar comigo, eu te passo mais informações pelo meu Instagram, é o @LucianoEscala, e também pelo WhatsApp 011 96424 2661. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Pastor Luciano, muito obrigado pela sua vinda. Apóstolo Heleno, suas considerações finais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo superabunde em vossos corações. Quero lembrar você que está nos ouvindo e talvez ficou com a mente bastante confusa. Por quê? Porque você não se identifica em todas as respostas que nós tentamos aqui oferecer. Você, por exemplo, que aceitou a Cristo, é um crente cheio de devoção, de vontades de servir a Deus, mas há em ti um incômodo, algo que é difícil para você. Você aceitou a Cristo, mas ainda vive numa luta constante. Eu quero dizer que todos os seres humanos vivem em lutas mesmo aceitando a Cristo. E que, no entanto, alguns são vencedores e outros têm sido perdedores. No entanto, volto a dizer, ainda há esperança para você. Procure então alguém que possa te ajudar, que possa te fortalecer, para que você vença todos esses males que o aceitar a Cristo não lhe permitiu ainda vencer estas questões. Seja você em qualquer área, em qualquer dificuldade, você pode procurar alguém que acredite num trabalho, num direcionamento para que você possa vencer esta maldição que ainda tenta imperar sobre o seu corpo. Porque eu fico com o texto e termino aqui de Romanos, capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto. E quando os meus contradebatedores falam sobre as tendências de cada um, o pecado, eu quero dizer que a maldição e a bênção também é escolha, porque a palavra do Senhor diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vivas. Obrigado, querido apóstolo Heleno. Pastor Fabiano Faia. Bom, eu quero dizer para os nossos queridos ouvintes que
o seu problema, a sua dificuldade, a desgraça que talvez venha ocorrendo na sua vida, não tem a ver com o pecado do seu pai, da sua mãe, não é uma hereditariedade, mas é uma questão de pecado que precisa ser curado na sua vida, de uma vida que precisa ser transformada em Cristo Jesus. O pecado original é o pecado que veio com Adão. Todos nós temos a natureza do pecado em nós que precisamos guerrear. Eu não nego de maneira alguma a influência de Satanás. O diabo é sim o nosso adversário. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é isso que a Bíblia diz, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Mas isso não significa que é culpa dos meus pais. Eu tenho total liberdade nas minhas escolhas e eu posso fazer a escolha do bem como o mal. Como o pastor acabou de citar o texto, esse que te coloco diante da bênção e da maldição, escolha você. Escolha você o caminho certo. Escolha você pelo caminho da vida, porque se você entregar a sua vida a Cristo, como a Bíblia ensina, Romanos capítulo 12, rogo pela compaixão de Deus que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, então vocês oferecerão a Deus um culto racional e vai cumprir o versículo 2 que diz que você terá uma mente transformada para conhecer qual é a boa, agradável, e não só conhecer, mas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a partir disso você está liberto de qualquer maldição. E eu reafirmo, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele é suficiente. Se você passa pelo processo de santificação e de conhecer a Cristo conforme as Escrituras diz no Novo Testamento, você vai ser liberto de qualquer maldição. Você será semelhante a Cristo, como é o último Adão. Você será como Cristo, sem nenhuma maldição. Amém? Então é isso. Essa é a minha opinião final. Minhas redes sociais estão aí no Instagram para você, Fabiano Faia, _ Atalaias. No YouTube você me encontra no nosso canal Fabiano Faia. Lá tem mais de 300 mensagens para você ouvir. Aqui a gente está debatendo, mas no nosso canal tem pregações, é um pouco diferente. Se quem quiser ouvir as nossas ministrações, acompanhe lá. Ministério Atalaias, estamos na Zona Leste de São Paulo, na Penha, na Rua Salomão Dana, número 98, na Vila Buenos Aires. Você é o nosso convidado também. Você me acha nas redes sociais, nós respondemos lá para vocês no inbox do Instagram. Pastor Deus Fabiano, abençoe. muito obrigado, querido Bispo G. Bom, eu quero agradecer e só lembrar, né, porque talvez você precise de uma ajuda, né, porque tem coisa que a gente não consegue vencer sozinho, por isso que existe a igreja. Então, eu como eu estava falando, né, sobre a multidão de pecados, o próprio Pedro, né, o Senhor Jesus falou que havia sido pedido ele para ser tentado pelo diabo. Então, quem está de pé, cuide que não caia. Porque Pedro, na jactância dele, quanto tempo eu devo perdoar ao meu... 70 vezes 7, Pedro. Porque Pedro já estava se deixando levar pela influência do inimigo. Então, às vezes você não tem um controle de determinadas situações. Isso é influência do mundo espiritual. E tem entidades, às vezes, habilitadas que você desconhece. Vá a uma igreja, tome um posicionamento, não queira vencer sozinho. Não adianta a gente querer lutar contra o pecado com a carne. A carne não resiste ao pecado, mas em espírito você vai ter vitória. As minhas redes, @Bispo G Tenuta Oficial, meu Instagram. Bispo G, obrigado pela sua presença. Olha, vamos agora ao final, vamos à nossa enquete de hoje. A maldição hereditária é bíblica? 39% diz que sim. 61% diz que não. Essa é a enquete de hoje. Que Deus te abençoe. Nosso tempo está estourado. Obrigado aos debatedores. Em nome do Bispo Samuel Ferreira. Até amanhã. Deus abençoe a cada um de vocês. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira.